Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam aguentando esses tempos nefastos de uma forma ah, bem galharda, né? Quer dizer, porque a miséria humana é tal que as pessoas não conseguem compreender o quanto é importante esse nosso isolamento, ainda que eles nos provoquem tanta chateação, tristeza, incômodo e que nos provoquem coisas que não são boas para o nosso coração. Então, vamos aqui a mais uma coronaula de português para o latim e o grego antigo, no nosso quarto encontro, a nossa coronaula número 8, em que eu vou tratar basicamente de dois assuntos. Um deles, digamos, é um rabicho, né, de um tema já abordado anteriormente, que é a questão da classificação dos Cs, né, do C índice de indeterminação C apassivador, e agora eu gostaria de tratar com vocês também o C reflexivo, uma vez que agora já vimos a função de objeto direto. Não que o C reflexivo ou medial, como alguns preferem, ele obrigatoriamente tenha que ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, mas ele pode também não ter função alguma. Quer dizer, ele pode ser apenas um intensificador, uma marca de ênfase dentro da construção. Pois bem, essa é a primeira parte, uma coisa rápida, não é muito complexa, é bem simples, na verdade, e eu pretendo não me delongar aqui, não quero produzir uma importância maior a isso do que ela realmente tem. E o segundo assunto é começar os termos associados ao nome, isto é, tratar basicamente do adjunto adnominal, do predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, e não para hoje, futuramente, na nossa próxima aula, tratar do complemento nominal, e isto é algo interessante porque nós iremos fazer um trânsito muito importante na relação do complemento nominal com o objeto indireto e observando que existe uma transitividade nominal e também, por fim, do aposto, que é relegado a uma segunda importância, mas de segunda importância não a nada a ele. E também eu verificar que ele não tem nada a ver com o vocativo. Então, quer dizer, nós temos nesse bloco, que correspondem às nossas aulas 8 e 10, né? Hoje fazemos a 8. E na semana que vem fazemos a 10ª aula, e talvez a gente devesse até fazer um bolinho de aniversário para as coronaulas, né? Que estão sobrevivendo, né? Quer dizer, creio, né? Então vamos começar a trabalhar com essa palavra ser como pronome reflexivo. 4 são as possibilidades. Ou você entende o pronome reflexivo propriamente dito, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é entender o medial reflexivo, ainda que essa ideia de medial ela não esteja contemplada na NGB, existe uma forma medial do verbo português, e quando lá na frente formos tratar das características do verbo, dos seus empregos, de como nós conjugamos esses verbos e quais sentidos eles têm do ponto de vista literal ou não literal, a gente irá tratar dessa ideia do verbo medial, da voz medial, né? A gente vai tratar também, basicamente nesse C, da possibilidade de encontrar uma voz medial dinâmica, né? De acordo com o Said Ali, né? Um grande gramático brasileiro. E, por fim, um C, que é um C muito específico e muito facilmente reconhecível, que é aquele C que faz parte do verbo pronominal. Então, a gente tem quatro tipos de C, e estes Cs se enquadram nessa ideia de reflexibilidade,
desculpa, tô imitando o Tite, né? Enfim, de reflexidade da voz, né? Então vejam só, a primeira possibilidade, diz Adriano da Gama Curi, quando a ação denotada por um verbo transitivo direto, notem bem, ele é transitivo direto, simultaneamente é exercida e recebido pelo mesmo ser. Disse, então, que o verbo acompanhado de pronome está na voz medial ou reflexiva. É como se nos víssemos diante de um espelho, né? Para pegar esse exemplo, para pegar esta ideia, eu acho que talvez a literatura e o mito nos remonte a uma ideia de reflexidade bem boa. Imaginemos Narciso, né? Narciso olha-se, vê-se no espelho d'água. Ou seja, quando eu penso aquele que é o agente da ação é o Narciso. E aquilo que Narciso vê, que é, na verdade, o próprio objeto dessa ação, é ele mesmo. Ou seja, é como se houvesse um vetor, esse vetor encontrasse um alvo e esse alvo fosse exatamente o mesmo que Narciso. Então, essa é uma primeira possibilidade de encontrarmos de um pronome ser reflexivo e que se caracteriza por ser exatamente o mesmo referente que o sujeito. Ou seja, o sujeito encaminha esta ação e esta ação ela chega nele mesmo, né? Então, a expressão que nós poderíamos imaginar para entender isso é imaginar que você falasse assim sob o ponto de vista de um objeto direto, direto preposicionado. Narciso vê a si mesmo. Ou seja, quando eu consigo encaixar esse a si mesmo, e esse a si mesmo diz respeito ao sujeito, então nós estamos diante, primeiro, de um ser reflexivo, e em segundo lugar, esse ser é objeto direto. Nesse mesmo tipo, ou nesta mesma ideia, ou tendo em vista esta mesma preocupação, a gente pode pensar em sujeitos que são sujeitos ou simples, no plural, ou compostos, isto é, com sujeito em mais com sujeitos com mais de um núcleo. Então eu penso assim, duas frases importantes, ou seja, eu tenho uma voz medial e a gente poderia dizer que essa voz reflexiva medial, ela é recíproca, isto é, ela atende a todos os elementos que compõem o sujeito. Vejam só, os desafetos, parece isso o Bolsonaro encontrando o Mandetta recentemente, os desafetos cumprimentaram-se publicamente. É uma ideia de que essas pessoas que estão não em concórdia, né, se cumprimentem umas às outras. Né? Então, tanto o Bolsonaro quanto o Mandetta não queriam um cumprimentar o outro. Entretanto, o protocolo ou as intenções pouco republicanas do governo entendem que esse é um momento em que deva haver uma concórdia entre eles e, nesse sentido, faz com que uma ação seja recíproca à outra. Pois bem, a gente pode também pensar num sujeito composto. É assim, eu vou falar, Paulo e Tatiana amam-se, né? Ou seja, um ama o outro na mesma força e intensidade, ou seja, reciprocamente se amam. Tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, o sujeito, ainda que seja plural, simples
e plural, né? Ou composto com mais de um núcleo, o sujeito coincide com este se que remete anaforicamente, ou seja, a sua compreensão está no sentido que é relativo a ele, e esse relativo é justamente o sujeito. Ele é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto direto. Pois bem, iremos uma terceira categoria, e talvez essa mais complexa, um pouquinho mais complexa e que você deve atentar com muita tranquilidade, anote aí em casa, porque a gente está diante de uma chamada, foi chamada assim por Said Ali, um grande gramático brasileiro, e ele diz a respeito dessa voz medial dinâmica, com verbos que exprimem, né? Ato material ou movimento que o sujeito executa em sua própria pessoa, idêntico àquele que executa coisas, estamos aí em outros tempos, coisas ou outras pessoas, sem haver propriamente a ideia de ação reflexa, nós temos então essa ideia de uma de uma voz medial dinâmica que se vale de um ser que é justamente este ser medial dinâmico, que é, por exemplo, então a regra é básica, assim, você fala assim, afastei-me do fogo, ou simplesmente afastei a criança e o livro do fogo. Isto é, não existe uma obrigatoriedade, já que este me diz respeito ao eu, que ele esteja ali presente. Afastei do fogo. Eu afastei do fogo. Eu não preciso dizer afastei-me do fogo, porque eu não preciso dizer que afastei a criança e o livro do fogo. Então, a ideia contida nessa ideia medial é justamente o fato de eu poder usar este pronome, não obrigatoriamente o me, mas qualquer pronome oblíquo, né? Para estabelecer essa ideia dessa voz especial que nós temos. Poderíamos ter outro exemplo. Ele arremessou-se sobre o inimigo. Veja bem, não preciso dizer que eu me arremessei sobre ele. Eu fui para cima do inimigo, eu arremessei, me arremessei, não, eu arremessei-me sobre o inimigo. Não existe a obrigatoriedade deste me, né? Continuemos. A mãe deitou-se na cama, né? A semelhança de a mãe deitou a criança na cama. Então, quer dizer, essa ideia desse ser, ele é absolutamente desprezível, né? Sem qualquer ideia obrigatória de algo reflexo. Existe ainda essa mesma ideia com versos intransitivos. Então, eu posso pensar assim. Verbos intransitivos usados sem pronome. Eu ria à toa, sem problema nenhum. Eu poderia dizer riu-se à toa. E esse se não tem um valor sintático explícito. Poderia pensar foi-se embora. Foi embora. Sem prejuízo nenhum de sentido. No verso de Camões, né, no soneto, alma minha, gentil, que te partiste. Veja bem, alma minha, que gentil, que partiste. Exatamente o mesmo nível de sentido, com algum ênfase, talvez, não prejudicial. Existe, por último, um outro ser que não tem função alguma. Ele é fundido ao verbo.
E, nesse sentido, ele tem o seu sentido nulo, porque ele está acoplado no sentido do próprio verbo. É o caso dos verbos arrepender-se. Quem se arrepende de, e este ser estará presente em todas as pessoas. Quem orgulha-se de, e este se estará presente em todas as pessoas. Mesma coisa com atrever-se, lembrar-se, etc. Notem bem que esses são os 4 tipos de ser que estão na chave daquilo que é reflexo imedial, não obrigatoriamente, mas que não ocupam o mesmo espaço do índice de indeterminação do sujeito, que já vimos, com verbos transitivos indiretos e com verbos intransitivos. Vive-se bem, precisa-se de. Né? Se, índice de indeterminação. Ou alugam-se casas, ou precisa-se de empregado. Portanto, índice de determinação do sujeito, e o que há de característico entre essas duas últimas que eu acabo de dizer é justamente o fato de que, num primeiro caso, no precisa-se de empregados, não se sabe quem precisa e, portanto, a gente não sabe qual é o sujeito agente. E no vende-se casa, casa é vendida, eu não sei quem está vendendo. Pois bem, vamos ao segundo ponto, ou a segunda parte da nossa corona-aula número 8, com termos associados ao nome. Agora passemos, então, aos termos associados ao nome. E, antes de tudo, eu quero dizer que nós temos uma certa simetria entre os termos que são associados ao nome e aqueles que são associados ao verbo. Da mesma forma que nós temos lá, nos termos associados ao verbo, 4 funções importantes: o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva e o adjunto adverbial. Os termos que gravitam em torno do nome são 4 também. Nós temos o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. Qualquer um desses 4 estarão sempre se relacionando dentro da estrutura da oração com o nome. Isto é, a sua centralidade deve ser observada no nome. Né? Então, se está associado ao nome, isso significa dizer que nós devemos prestar atenção que aparece nome não só no sujeito, como aparece nome no predicado, e, portanto, há nomes nessas duas bipartições da oração e que, portanto, ao contrário dos termos associados ao verbo, que eles sempre aparecem próximos ao predicado ou circundando aquele núcleo que é o núcleo do predicado, que é o verbo. Como o nome pode ocorrer dos dois lados, então ele pode ocorrer tanto no sujeito quanto no predicado. Visto isso, então eu começo a trabalhar o primeiro deles, né? Justamente, que é o adjunto adnominal. Talvez o mais comum, o mais corriqueiro, e talvez aquele que seja menos, de certa forma, assim, grosso modo. As pessoas perdem a noção do sentido que o adjunto adnominal produz, e ele produz um sentido importante dentro da frase. Segundo o Adriano da Gama Cury, ele informa: em qualquer função sintática que possa ter como núcleo um substantivo, este pode vir acompanhado de palavras ou locuções de valor ou função adjetiva que lhe delimitam o sentido geral. Dessa forma, posso dizer que o adjunto adnominal
tem algumas características importantes, mas compreensão é que em qualquer parte do enunciado você vai poder encontrar nomes. Todas as palavras que possuírem certas características e estão gravitando em torno desse nome, seja no sujeito ou no predicado, ele pode ser um adjunto adnominal. E a primeira questão que se coloca é justamente que ele qualifica o nome, lhe atribuindo uma característica, uma qualidade que lhe é inerente, que lhe é própria, que não lhe é subtraída em hipótese alguma. Então, é uma qualidade que é inerente, inata a esse nome e não depende, segundo a característica, de uma mediação verbal. Isso significa dizer que a característica que lhe é proposta, ela independe de uma mediação verbal. Ele pode ocorrer com ou sem preposição, né? Pois bem, diante disso, existem algumas classes de palavras que podem exercer essa função sintática dentro do período. São elas o adjetivo, a locução adjetiva, o artigo, tanto o definido como o indefinido, os pronomes em função adjetiva. Notem bem, alguns pronomes, em determinados momentos, assumem funções adjetivas, isto é, eles estão associados a um nome. Em outros momentos, eles têm uma função que são substantivas, e aqui a gente está tratando apenas naqueles que se centram em funções adjetivas. Então, temos o possessivo, né? O demonstrativo, um indefinido, o interrogativo e o relativo, né? Além dessas classes de palavras, nós temos aquele numeral. O numeral que não é observado isoladamente, substantivamente, mas o numeral que ele vem acoplado a um substantivo e, portanto, tem função adjetiva. O que você pode extrair disso tudo é que o adjunto adnominal ele mantém uma relação extremamente indene com o substantivo. Ele não aparece sozinho, a não ser raramente. Portanto, ele está quase que fundido ao substantivo ao qual se refere. Eu vou pegar uma primeira frase do Machado de Assis, que eu já tratei aqui com vocês em outro momento, e que me é útil para tratar de alguns adjuntos adnominais. Vejam bem, lá no espelho de Machado de Assis. Diz Machado: 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência. A primeira análise que eu devo fazer e pensar, já que já vimos essa análise, é entender que 4 ou 5 cavalheiros é um sujeito composto. E debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, tudo isso é um predicado. E que, basicamente, dentro desse predicado, uma noite, certa noite, uma noite dessas, uma qualquer, é um adjunto adverbial, pois determina a circunstância temporal da noite. Qual noite seria? Uma incerta, uma qualquer, alguma coisa que eu não tenho menor preocupação, porque poderia ser hoje, como poderia ter sido há 10 anos. Uma noite qualquer. Mas o essencial, várias questões de alta transcendência. Nessa frase, nessa oração
a gente vai ter aí alguns elementos que são adjuntos adnominais. São eles: 4, 5. 4 ou 5 cavaleiros. São características desse cavalheiro ou desses cavaleiros. Eles podem ser do número 5 ou 4. Debatiam uma noite. Esse uma noite, formando justamente essa expressão adverbial de qualquer noite, ela dá a essência, a natureza do artigo indefinido. É a indefinição da noite, qualquer que seja ela. Várias questões também. Vocês têm aí um adjetivo vário, que é um adjetivo que imprime, do ponto de vista do sentido, uma possibilidade de múltiplas possibilidades, discussões variadas, discussões de qualquer ordem. Entretanto, especificamente, essas questões são de importante, alta transcendência. Não é algo que nós nos ocupamos no nosso cotidiano. São questões importantes e que dizem respeito a uma transcendência, a alguma coisa que vai além. Não é para menos que esse conto do Machado trata justamente da questão da alma, né? Então, assim, 4 ou 5 cavaleiros, 4 ou 5, adjunto adnominal de cavaleiros. Debatiam uma noite, uma, adjunto adnominal de noite. Várias questões, várias em relação a questões. Questões de alta transcendência, relativo a questões também. Portanto, todos esses elementos são adjuntos adverbiais que vocês podem notar, eles qualificam. Eles dão características que são específicas daquele momento do enunciado. Né? Então, esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo, que vem do mesmo conto. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Bom, isso fica fácil. Cada criatura, você está indefinindo. Na verdade, ele é um pronome indefinido, porque você não estabelece com precisão qual seja cada criatura humana, que ao contrário, enquanto um generaliza, o outro especifica. Cada pronome, humana, adjetivo, ambos associados à criatura, que é o substantivo sobre o qual recai esses 2 sentidos. Uma absoluta indeterminação e outra, uma absoluta especificidade. Traz 2 almas consigo. Nada mais específico, nada mais claro dizer que são 2. Não são 3, não são 4, não são 100. São apenas 2 almas que cada um de nós traz consigo, por favor, um adjunto adverbial que indica uma companhia, né? Ou seja, você traz consigo. Ninguém traz com o outro a sua própria alma. Você traz consigo a sua própria alma ou a dubiedade dessa sua alma. Pois bem, passemos ao terceiro exemplo. E esse eu acho o mais bonito de todos e talvez o mais complexo, como só acontecer, né? Porque é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa não fala sem pensar. Muito menos Machado. Quem fala sem pensar sou eu, né? Enfim, ou vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: é um trecho do magistral livro Grande Sertão Veredas, no momento em que
Em um certo sentido, Riobaldo se sente atraído por Diadorim, para ele um jagunço. E dentro da crueza e daquele ambiente árido, duro, rústico, um homem sentir-se atraído por outro, talvez pudesse provocar alguma estranheza. Mas Riobaldo diz: meu corpo gostava de Diadorim. Notem bem, isso é de uma singeleza precisa. Basicamente assim, eu tinha tesão nele. Nele, eu tinha tesão nele. Estendi a mão para as suas formas, ou seja, a sua mão caminhou para Diadorim. Mas, quando ia, bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. Ou seja, os olhos de Diadorim desaprovavam a aproximação das mãos de Riobaldo. Né? Bom, estamos aqui discutindo o adjunto adnominal, mas esse trecho do Grande Sertão... dá licença, né? Isso aí é coisa de gênio. Né? Mas, enfim, meu corpo é o seu? É o nosso corpo? Não, é o dele. O meu corpo, o corpo de Riobaldo, clamava, gostava de Diadorim. E estendia a mão. A mão. A mão de quem? A única possível, absolutamente determinada. A mão de Riobaldo estava caminhando em direção à mão para as suas formas, as formas de Diadorim. Então, suas, a e meu. Mas quando ia, bobamente, ele me olhou. Os olhos, aqueles olhos específicos, aqueles olhos propriamente ditos, aqueles olhos dele não me deixaram. A reprovação de Diadorim, a intenção, ao desejo, à vontade, à volúpia de Riobaldo. Pois bem, nós temos nesse trecho uma outra questão. Eu tenho a impressão que essa aula não vai acabar na onde eu queria. Mas é como sempre, vocês sabem muito bem que eu sou assim, né? Eu começo, às vezes não termino, porque eu já estou extrapolando a minha possibilidade, então muito provavelmente eu pare só no adjunto de adnominal e eu tinha prometido o predicativo. Mas eu acho que isso vale a pena. É digna de nota a construção. Estendi a mão para as suas formas. Quem estende algo. Fato. Objeto direto à mão. Não tem problema nenhum. Para as suas formas. O que você faz com essa ideia? Essa ideia, a sintaxe de João Guimarães Rosa, nesse caso, ela é essencial para entender a intencionalidade do enunciado. Notem bem, hoje eu discuti com João Ângelo, eu agora começo a brincar com ele, que eu falo que ele é a enciclopédia da língua portuguesa. Brinco, e a gente dá risada pra caramba. Mas vamos pensar nesse enunciado. Então você é Riobaldo, né? Você é Riobaldo. E você diz assim, eu estendi, o eu não estava lá, eu estendi
a mão para as suas formas, porque eu desejava encostar naquelas formas. Eu queria tocar Teodorinho, um igual a mim. Eu queria. Acontece que, então, eu posso ler de duas formas. Eu estendi a mão. Se não há o contexto do Grande Sertão Veredas, o que acontece? Eu estendi a mão para... Veja, eu estendi a mão para pegar um café. Para pegar um café, por favor, gente. Ela não tem essencialidade, ela não tem importância dentro da construção do sentido do texto. Então, sob a perspectiva de uma não intencionalidade e algo que seja absolutamente circunstancial. Eu estendi a mão para pegar o controle remoto. Controle remoto, cara. Não dá. Controle remoto não é essencial para ninguém, a não ser que você esteja com a perna quebrada. Então, veja bem, não. Riobaldo estendeu a mão para encostar naquilo que ele desejava. Então, temos duas possibilidades. Se fosse o controle remoto, seria uma circunstância. Pego o controle remoto, se não pego, peço para alguém pegar e não vai ter problema nenhum. Então, isso seria um adjunto adverbial de lugar para onde eu estendi a mão. Entretanto, dentro da narrativa rosiana, o estender a mão até o corpo do outro homem, daquele que era um homem para ele, significa uma ação essencial. Então a gramática não é tão bobinha assim. A gramática determina que esse elemento, o fato de você estender a sua mão até um outro homem, um outro igual a você, sobre o qual você imagina que tal relação possa ser alguma coisa escusa, determina que isso não é um adjunto adverbial. Notem bem a sutileza da coisa. Não é simplesmente um adjunto. Ele é uma essência. Ele é determinante, ele é importante. Portanto, ele é um objeto de desejo. Ele é um objeto de tentativa de se tocar que é imediatamente repelido pelo olhar contradireto desse objeto indireto. Notem bem que a gramática não é algo tão trivial e banal. Mas vamos adiante. O quarto exemplo é justamente utilizando uma coisa mais prosaica, mais do que isso, é algo pragmático, não é? Que é quando a gente encontra os pronomes, digamos, interrogativos dentro dos adjuntos adnominais. Qual é a sua casa? Qual é a sua casa? Ou qual casa é a sua? Numa pergunta. Esse qual, ele delimita naquele grupo de casas possíveis aquela que seja a do seu interlocutor. Então, o interlocutor responde imediatamente. É aquela, apontando, né? É quase um díctico, né? É aquela vermelha ali. É aquela vermelha ali. Qual é a sua casa? Ou qual casa é a sua? Qual? Então, ele é um adjunto adnominal que especifica, dentro daquele coletivo de casas, a pergunta de qual seja a casa do interlocutor. E, além disso, a casa do interlocutor que é sua, a casa de você, né? E ele responde rapidamente, é aquela casa vermelha ali.
casa vermelha, esse vermelha, portanto, está se referindo à casa e àquela também. Então aí nós temos qual? Um pronome interrogativo relacionado à casa, que é um adjunto adnominal, não casa, mas o qual. Um artigo definido a, que se refere à sua, e que é a sua casa, que está implícito, e a resposta do interlocutor, aquela. É aquela casa. Então, é aquela é um adjunto adnominal, e vermelha especifica ainda mais qual é a qualidade da casa. Tá certo? Perfeito. O último exemplo de hoje, e desculpe se me alonguei hoje, acho que eu me empolguei com Guimarães Rosa, mas também quem não se empolga com Guimarães Rosa, ainda mais numa cena tão patética, comovente, prazerosa, interessante como essa, não é? Que dilema, né? Que dilema. Enfim, por último, o pronome relativo, que é algo que a gente vai exaustivamente ver para frente. Mas eu tenho um seguinte período. Já não é mais uma oração apenas, é um período composto. E isso a gente vai ver para frente. Mas é a única possibilidade de eu explicar que pode ser um pronome relativo, um adjunto adnominal. Eu digo assim: esta é a mulher cuja filha me ama. Quando eu falo esta é a mulher cuja filha me ama, vejam bem, eu tenho duas informações precisas. A primeira, esta é a mulher, ou seja, não é outra, é aquela. A filha da mulher me ama, segunda informação. Só que eu posso juntar as duas informações numa só e usar um pronome que grande parte dos falantes de língua portuguesa brasileira sabem usar, que é o cujo, cuja, cujos, cujas. Para juntar, esta é a mulher, a filha da mulher me ama, eu uso o cuja. Então eu falo assim: esta é a mulher cuja filha me ama. É a filha da mulher. Da mulher substitui cuja e, portanto, nós temos aí um cuja adjunto adnominal, porque substitui uma locução adjetiva que é da mulher. Pois bem, hoje nós terminamos. Desculpe o atraso, acho que me empolguei, mas eu quero continuar dizendo que essas aulas são absolutamente para matar o nosso tédio. Eu estou disponibilizando para vocês todo o material escrito. Já está no Moodle. Já está no Moodle. Então, você que é meu aluno matriculado, tem acesso a Português para o Latim e o Grego Antigo, de Paulo Martins, no Moodle, tudo aquilo que eu já fiz, isto é, as minhas falas aqui com vocês, tem os links, e tem também tudo aquilo que eu passei de material, para que vocês possam ter mais tranquilidade. Eu gostaria de combinar com vocês mais uma outra coisa, que é justamente a gente pegar e marcar um dia para fazer exercício daquilo que a gente já viu de forma teórica. Eu acho que é bacana. A gente resolve junto, né? Sinto falta de uma coisa de vocês. Vocês não estão interagindo. Vocês estão muito acanhados. Ainda que as visualizações do canal sejam respeitáveis, muito além do número de matriculados, eu gostaria que vocês que são matriculados viessem comigo. Vamos curtir essa, vamos relaxar, vamos descobrir a língua portuguesa e vamos fazer as relações possíveis, quando possíveis,
com o grego antigo e o latim. Um beijo grande para vocês, foi muito bom, eu curti essa aula. Paralelamente, está rolando Estudos Clássicos em Dia. Hoje acaba de ser publicado o novo programa de Estudos Clássicos em Dias, cuja coordenação é minha, né? Com a professora Adriane Duarte, nossa querida Adriane, fiz primeiro ano de língua grega e de literatura grega, segundo ano também com ela na nossa faculdade, minha amiga com a qual dividi as primeiras turmas de introdução aos estudos clássicos. E, enfim, é um belíssimo programa, vale a pena aprender um pouco mais com a Adriane. Um beijo, um abraço a todos e fiquem em casa, não caiam na do louco, tá? Um beijão. Tchau.